Vamos lá? Bora. Bora lá. Cara, um breve recap. Não vou fazer todo o recap, né? Vocês lembram que vocês receberam a missão, chegaram na ilha meio estranha, meio macabra. Tinha uma missão de ir até o monastério, né? O mosteiro lá de São Bartolomeu. Só que vocês acabam desviando o foco para investigar um vilarejo e um castelo do ex-conde dessas terras que vocês descobrem que foi morto, absorvido por um Nosferatu. Você percebe que não tem vida nesse lugar, os mortais começam a definhar nesse lugar, não tem inseto, não tem som de inseto, não tem som de bicho. Os únicos cavalos que chegam com esse homem estão também totalmente apáticos. Teodoro, ele escuta aquela canção como que um hino de louvor, né, que ele fica absorto, ao mesmo tempo que o Argyle começa a ter visões, como se a floresta sorrisse de forma maléfica para ele. Tomado sobre a direção da Ventru do grupo, Lady Elizabeth, vocês decidem então se dirigir até o castelo de Galtry. Um castelo já em ruínas, pequeno, sujo, extremamente ali abandonado, vilarejo, deserto. Vocês passam ali com os cavalos naquela camada grossa de neve. Vocês começam a ouvir como que parece que galhos ou talvez som de ossos quebrando sobre os cascos dos cavalos. Aquele Nosferatu Hieronymus, ele tinha revelado para vocês que ele foi enviado para lá para uma missão. Ele se alimentou, né, do Conde de Galtry, e quando ele se alimentou, ele meio que absorveu certos segredos no sangue daquele conde, e ele descobriu que ele estava torturando uma vampira, que ele descobre pelas visões que ele consegue ter ali, a ressonância do som do sangue do conde. Provavelmente ela é uma vampira dos seguidores de Seth. Ele informa vocês que ela está presa no alto da torre da biblioteca do mosteiro de São Bartolomeu, só que também informa vocês que dentro do mosteiro existe uma relíquia santa que vocês dificilmente conseguiriam ficar ali. Vocês conseguem ali, junto com o Lemac, né, cria todo um plano para criar uma procissão, tirar aquela relíquia de lá e decidem se abrigar no castelo. Nosferatu começa a mostrar o castelo para vocês, várias carcaças de ratos ali drenados. Ele mostra os quartos superiores por Argyle e Teodoro. Enquanto o Teodoro está investigando um dos quartos, ele descobre mais sobre aquela família que viveu ali. Eles têm uma raiz muito mais fundamentada na Península Ibérica, que é a terra natal, né, um pouco mais próxima ali do Teodoro. O Teodoro descobre que parecia que alguém da família estava meio que talvez fazendo um pacto, alguma coisa com um demônio chamado Rei Paimon, que é um demônio de fertilidade e prosperidade. O Argyle acaba descendo com o Nosferatu até o porão e fica absorto. Você vê ao fundo de uma caverna gigantesca, ali tem vários baús trancafiados, mas ao fundo você vê que meio que entalhado no bloco de pedra, como se contasse uma história, a história da origem dos vampiros e o final, o apocalipse, o final de tudo. E aquela visão não é só você olhar para aquela pedra entalhada, é como se você visse a história se movendo na frente dos seus olhos. Isso te deixa ali paralisado. Nisso desce o Lemac, e nisso a Elizabeth acaba convencendo, né, depois de muita resistência, Teodoro a descerem também. O fato é que Teodoro, Lemac e Argyle ficam paralisados. Elizabeth consegue chamar vocês começam a ter visões muito ligadas sempre ao fim de tudo. Teodoro vê uma estrela dourada radiando no céu, e enquanto Argyle vai vendo toda essa sua história, a história do seu povo, dos clãs, dos cainitas, que está muito próxima do fim. Tudo vai acabar, a raça de vocês vai se dissipar um dia. Quando Elizabeth consegue chamar vocês para fora desse transe, em volta começam a surgir naquele porão criaturas que elas são
totalmente disformes. Elas têm pequenos tentáculos que vão se estendendo para fora delas, mas elas não têm um torso, não têm uma cabeça, não têm um corpo como que você pode chamar de pernas e braços. Conforme elas vão atacando, elas atacam primeiro os carniçais da Elizabeth. Essas criaturas, elas se grudam à carne dos carniçais e elas sugam o sangue dos carniçais como se fosse uma jiboia, envolve os corpos deles e estraçalham seus ossos. Isso acaba acontecendo muito provavelmente com o Nosferatu também, que tenta fugir dali e ele é apanhado por 3 dessas criaturas. Argaio bravamente tenta lutar contra essas criaturas, é ferido no seu braço, seu sangue começa a ser sugado, enquanto também Elizabeth tenta fugir. E, numa ideia brilhante de Lemarque, ele tenta salvar os seus companheiros lançando uma tocha acesa. Tocha essa que acaba acertando Lady Elizabeth, lhe causando queimaduras. Teodoro simplesmente começa a fugir dali e no momento crucial que vocês imaginam que vocês vão perder ali o seu companheiro de coterie, Argaio, ele tomado por uma fúria, um frenesi, ele toma uma forma bestial de um morcego e ele consegue escapar daquelas criaturas e ele sai planando, voando ali pelaquela escada espiral que vocês desceram. Argaio sai nessa forma bestial, enquanto Teodoro começa a subir. Só que, Teodoro, as tochas que vocês tinham ficaram lá embaixo. Então, conforme você vai subindo essa escada lodosa, ela é totalmente escura. Após alguns degraus, a luz que se irradiava das chamas lá embaixo, ela se apaga completamente e você começa a ouvir como que gorgolejares e uma escuridão ela vai se avolumando atrás de você. Você escuta os passos de Lemarque e Elizabeth atrás de você, subindo e cambaleando naqueles degraus cheios de lodo, só que você começa a ouvir quedas. Talvez seus companheiros atrás de você não conseguiram serem tão ágeis quanto você ao subir aquela escada. Só que você vai subindo em total desespero porque você está num total breu. Você consegue avançar, ultrapassar aquela porta de madeira reforçada com ligas de ferro e você se encontra novamente na nave daquele castelo que, cara, tá totalmente escuro. Você consegue distinguir pequenos pontos da construção por frestas no telhado em que a luz prateada da lua se irradia para dentro. O que você vê é que aquela nave não é o melhor dos esconderijos para quando o sol se levantar. Argaio, joga para mim seu autocontrole. Jesus do céu. Você tá com 1.5 de sangue, a dificuldade é 9. A besta, ela toma conta de você. A fome, o desejo de matar, de sobrevivência, ele toma você e nessa forma bestial de morcego. Eu quero que você descreva como você nessa forma bestial sobe, você consegue enxergar no escuro, você sai voando e, cara, você atravessa aquela porta ali, você precisa se alimentar. Cara, ele saiu, né, da parte da escada em espiral ali e era a primeira vez que aconteceu esse voo, né?
Então é a primeira vez que aconteceu essa transformação em morcego. Então foi algo muito instintivo, foi algo muito diferente para ele, foi a primeira vez. Então a visão do morcego, o sonar do morcego, a sensação de voo, a dinâmica das asas é algo que ele nunca tinha feito antes. Então o voo do morcego, que já não é algo gracioso, né? Estava totalmente comprometido, assim, ó, às vezes ia esbarrando nas paredes, era um morcego muito grande. E, cara, ele vai ricocheteando, né? Pela dor que ele tá sentindo, pelo sangue que ele perdeu, e tá em busca de qualquer tipo de alimento que ele conseguir enxergar ali, cara, ele vai atacar, assim. Ele vai sair em torno do castelo, se ele vê alguma fresta pra rua, ele vai sair pra procurar sangue. O seu sonar, ele revela que você tem pequenas presas ali nas paredes. Teria ali seus dois carniçais, o lobo e o corvo. O seu sonar não capta nada disso, o seu sonar não capta aqueles cavalos. O seu sonar, ele capta uma figura desesperada subindo as escadas e atravessa a porta e parece totalmente perdida. Vai ser esse mesmo, né? A hora que vê saindo da escada, já vai forçar a transformação, porque acho que ele nem dá pra ele se alimentar na forma do morcego, pelo menos não adequadamente. O instinto dele é agarrar, né? O morcego não vai fazer isso. Então, à medida que ele vê a presa, cara, ele já vai se transformar na descida mesmo, pra forma humana, cara, pra já cair agarrando, seja lá quem for, assim. Primeiro que aparecer ali. Descreva pra gente só, Lucas, como que o seu personagem sobe nesses momentos, nesses segundos, como ele atravessa essa porta. Cara, a primeiro momento ele tava correndo as escadas, tipo, olhando pra trás, pra ver se ninguém tava perseguindo, né? Mas ele vai meio que destrambelhado, tropeçando nos degraus. Tipo, meio que pra se livrar mesmo daquele ambiente. Tipo, meio descontrolado, com os braços abertos, assim. Você atravessa a porta, na verdade a porta tá aberta, ela só tá, tipo, meio que voltando, que parece que algo meio que passou dando um impacto, ela só bate e vai voltando. Você entra na nave ali, você percebe que o ar ele fica um pouco menos carregado do que lá embaixo e você vê dois olhos acesos vindo na sua direção. Isso aí, ele tava na forma de morcego, cara, ele só viu aquele vulto saindo de alguma coisa, ele nem identifica ali a escada, é porta, o que é, ele só enxerga movimento ali, né? E pra ele foi uma presa grande que saiu se movimentando, já pousou, transformando numa forma humana e avançou, cara. A presa tava desnorteada, ele agarra aqui, segura, tá de frente pra ele e vai cravar os dentes no pescoço do cara. Você vê essa figura, Teodoro, surgindo na sombra de forma brusca, olhos vermelhos acesos. Cara, você só sente as garras se cravando no seu pescoço. Agora é seu turno. Eu ainda dou um grito de susto, agonia, pela dor também, e tento tirar, seja lá o que tá aqui, preso aqui. Vou até usar um pontinho de sangue pra aumentar minha força. Força mais briga, tu dá um empurrão. Tô com 7 pontos de sangue agora. Beleza. Eu ganhei 3 então, né? Tá com 4. Força mais briga, né? Vamos lá, 3 dedinhos. Já com ponto? Já com ponto. Fred. 2 sucessos, dificuldade 6. Descreva como você empurra. Pego que assim, ó, da onde tá me mordendo, né, no pescoço. Isso. Eu pego onde tá mesmo assim e afasto. E jogo, sabe? Cara, você vê essa criatura humanoide com os olhos acesos e você consegue discernir ali que provavelmente é o Argyle. Você já tinha visto ele com esse poder revelado, né? Argyle, nesse momento, se você quiser usar pontos de força de vontade para tentar segurar seu frenesi, você pode, mas você ainda vai precisar se alimentar. A hora que ele desce na frente da mesa, né, ele identifica ali, ele agarra, né, pelos braços, ele não chegou a abraçar, então ele segurou pelos braços para facilitar ali, bebeu o sangue, né, agarrando ali, botando as unhas ali com firmeza no braço da vítima. E o Theodore acabou conseguindo colocar os braços por dentro e empurrando. A hora que ele tinha mordido a presa, né, cara, é aquela coisa bestial, assim, né? Ele rasgou o pescoço do cara, e saiu sangue, bastante sangue, assim, e acabou sujando ele.
quando ele foi empurrado pra trás, que ele dá 2, 3 passos, né, cara, que ele enxerga de novo o sangue na roupa dele e o sangue na mão dele, acabou levando ele para aquela lembrança lá da história dele, em que ele acabou assassinando o filho dele na primeira transformação e acabou trazendo ele para a realidade, assim, ó. Ele viu a mão dele ali, ele viu os gritos de alguém conhecido, né? E ele se tocou de que aquilo ali, cara, não podia acontecer de novo. Então ele tá tentando dar uma acalmada ali, apesar da fome. Você meio que volta a si através dessa lembrança, cara, e diante de você não vê o Teodoro, você vê justamente o seu filho ali. Ele totalmente ensanguentado e ele... De novo, pai! De novo, não! Ele começa a olhar pra você, a gritar com você, falando: por que você tá fazendo isso de novo comigo? Uma vez já não foi o bastante. Ele começa a gritar e os gritos dele começam a ecoar por esse castelo. De joelhos, assim, ele com a mão, botando a mão no rosto, assim, cara, implorando: perdão, filho, não. Lutando contra ele mesmo dentro da cabeça dele ali. Sim, você sente a sua mente latejando. Sente seu corpo não vivo lutando, precisando de mais, faminto, vazio, uma angústia por dentro. Teodoro, você vê essa figura humanoide que agora você reconhece no Argyle. Ele cai de joelhos, ele põe as mãos à frente ali dos olhos, né, faiscando. Abaixo de você, aquela escada espiral, você não escuta mais nada. Você só vai sentindo, parece que como se a escuridão nessa nave do castelo ela vai mais se avolumando. É como se as sombras elas começassem a se tornar sólidas. A gente tá na passagem das escadas para outro cômodo, certo? Imagina que você tá aqui na nave, vocês desceram, vocês subiram daqui. Aqui você tem uma outra escada espiral que vai pra torre. Nesse térreo, você tem tipo o hall. Imagina tipo o hall de Winterfell ali, de banquete de Game of Thrones. E mais à sua esquerda você vai ter a parte da despensa, que já foi uma despensa, né? Hoje é um depósito de corpos de ratos drenados. Pro lado direito, as torres elas já estão totalmente condenadas e o próprio teto dessa parte do térreo ele já tá condenado porque você já vê frestas de luzes muito fracas da lua atravessando. Cara, eu dou uma última olhada pra baixo das escadas. Continua tudo escuro. Cara, total breu. Eu tento, assim, entender ainda o que tá acontecendo, como assim ele me atacou, sabe? Uhum. Eu, tipo, fico meio longe e vou tentando me aproximar aos poucos. Mas com um acelero de urgência. Senhor Argyle? Senhor, estás bem? Vou me aproximando. Eu tô escutando a voz dele agora. Sim. Beleza, cara. Ele tá ali se batendo com a mão pra baixo, cara. À medida que ele escuta essa voz familiar, né? Ele levanta a cabeça. Ele ainda enxerga o filho ou ele enxerga o Teodoro agora? Ele enxerga o Teodoro, claramente, ali com aquela visão que você consegue enxergar no escuro. Só que você só enxerga o Teodoro, você não enxerga a Elizabeth nem o Lemark. Cara, vou olhar pra ele, assim, a mão toda suja de sangue, ele todo sujo de sangue, né, cara? Assim, senhor, eu não sei o que aconteceu. Onde estão nossos companheiros? Eu não sei, devem estar mortos. Eu estico a mão. Vamos, temos que subir a torre. Eu acho que temos a resposta lá, eu encontrei uma carta. Não deu tempo de explicar pra vocês. Eu preciso me alimentar, eu tô com muita fome, não é seguro a gente ir agora. Eu preciso procurar alimento, cara, com muita urgência. Cara, com a consciência que ele conseguiu ter agora, né, com a fome que ele tá, ele não é a primeira vez que ele tem que apelar pra esse tipo de coisa, e ele chama o animal que ele imagina que seja mais fácil de conseguir no castelo. Ele convoca os ratos no local. Teodoro, você vê ele ali, o Argyle desesperado, e aí ele começa a emitir sons ali, guichos, né, de roedor. Cara, você vai ouvindo aqueles ratos que estavam subindo pelas paredes ocas e aqueles roedores se aproximando e começam a descer pelos buracos das paredes, dos tijolos, das argamassas.
pela provavelmente alguma lareira abandonada ali. E, cara, começam a despencar ratos até dos tetos ali. Cara, você vai sentindo os seus pés ali, roedores, ratos subindo pelas suas calças, passando por cima dos seus pés ali. Eu fico imóvel. Mas... Ele convoca ali os ratos, cara, e à medida que eles vão surgindo, eles vão se aproximando, né? Ele só vai pegando de 2 em 2, assim. Cada mão que ele pega, tem pouco sangue, né? Cada mão que ele pega, mordida aqui. Sabe? Que nem aqueles caras que mordem uma lata de cerveja e joga fora, sabe? Toma um gole e joga fora. Ele vai mordendo, vai rasgando, assim, vai rasgando, cara. Até ele saciar o sangue, cara. É uma cena extremamente bestial, assim. Tudo isso você vê de relance pela iluminação dos olhos da besta, né? E a luz agora cada vez mais fraca, cara. E você vê isso só uma pequena penumbra, pequenos reflexos, assim. E às vezes esquichos de sangue de rato se respingando em você. Diante disso eu vou caminhando de costas, assim, andando pra trás em direção à torre, à escadaria em espiral da torre. Logo a besta começa a urgir dentro de vocês e vocês precisam descansar ali de forma sem qualquer higiene, sem qualquer grandes cuidados, acuados, praticamente num quarto de torre. Vocês fecham os olhos. O dia avança e durante o dia vocês têm alguns sonhos e pesadelos. Teodoro, você se vê ali nos campos da Espanha e você vê aquelas pessoas que usavam mesmo o brasão da sua família, mortas. Elas andam numa procissão, uma procissão noturna, a qual eles carregam velas à frente, a luz se projetando de cima para baixo nos rostos. E ao longe eles vão passando, eles olham para você, a iluminação de cima para baixo. Eles olham para você de uma forma inquisitiva, como se julgassem você. E eles vão seguindo. Conforme essas pessoas que usam o brasão da sua família seguem, você vê ao longe um trono gigante, com a figura como se fosse de um guerreiro sentada, com a armadura toda estilhaçada. Esse gigante, ele tá apoiado, como que dormindo naquele trono. E você vai vendo uma procissão de uma multidão de pessoas caminhando até o pé desse trono. E conforme essas pessoas elas vão se aproximando aos pés desse trono, elas vão se transformando numa névoa, elas vão sendo assimiladas pela armadura aos pés desse gigante. E essas almas que vão sendo assimiladas, elas vão meio que reformulando essa armadura. Esse gigante, ele adormecido, ele não emite qualquer som. E essas pessoas que te olham de uma forma inquisitiva, uma forma de julgamento, elas se juntam a essa procissão. Argyle, você acaba sonhando com a sua esposa e seu filho ali nas pradarias da Escócia. É noite também. Você ouve canções distantes que os membros de seu clã diziam fazer parte das cortes Ancile, que anunciou a chegada do inverno. Era o canto das fadas, na qual você sabia que elas não deveriam ser incomodadas. Não as incomode e elas não vão nos incomodar. É só não cruzar o caminho delas. Você vê sua esposa e seu filho ali, a alma deles, e eles meio que carregam também pequenas velas mais rústicas nas mãos, acesos. E eles dão meio que uma despedida para você, a luz também de cima para baixo. Eles vão se despedindo e eles vão caminhando para o meio do bosque. E você vai vendo uma corte que é o que parece ser de fadas, extremamente pálidas, os cabelos pretos, longos. Eles vão cantando essa canção como que
o fim, o tempo de sofrimento, o tempo em que as pessoas normais, elas precisam juntar comida, porque é um tempo de escassez. Vocês despertam à noite nesse quarto sujo, mofado. Acho que a gente precisa falar sobre o que tá acontecendo aqui. Eu tive um sonho muito estranho hoje. Não sei se foram lembranças, se está tudo muito confuso. Eu mostro a carta pra ele. Essa carta eu encontrei nesse quarto, não sei quem escreveu. Parece que foi não sei, pode ter sido o filho do próprio conde. Fala sobre ter ido pra Castela pra fugir daqui. E então a gente vai até lá embaixo e acontece tudo isso. É como se esse lugar fosse amaldiçoado. O que mais me intriga é o Nosferatu. O Nosferatu, ele deveria saber alguma coisa, mas agora ele foi destroçado. Eu vou dar uma olhada na carta, ela me diz alguma coisa? Cara, diz mais ou menos aquilo que o Teodoro te fala, assim. O herdeiro do conde meio que abandona às pressas essas terras com a mulher, dizendo que o pai tá amaldiçoado, que essas terras estão amaldiçoadas, que ele vai embora pra longe. Dá muito a entender que, tipo assim, eles deixam pertences pra trás, não existe uma preocupação muito numa comitiva, assim. Foi algo muito apressado, simplesmente pra fugir. Argyle olha a carta, lê e devolve-se. Realmente, esse lugar parece ter algo muito ruim aqui. Acredito que a gente deva sair o mais rápido possível, antes que nós talvez não possamos sair mais tarde. Enquanto a gente vai fazendo as coisas, eu vou falando. Eu acho que tem alguma coisa a ver se o conde, ou pelo menos o Nosferatu, eu já não sei mais nada, ele tinha contato com as pessoas do mosteiro. Então o que garante que essa procissão não foi pra alguma coisa que estava ligado a o que esse conde aqui, ele estava amaldiçoado? Não sei. Eles programaram essa procissão pra hoje. Acredito que eles devam ter saído de manhã. Então, se tudo correu bem, a relíquia já foi retirada do local. Talvez na abadia a gente consiga mais alguma pista a respeito disso. De qualquer forma, temos que tentar cumprir a nossa missão, né? Procurar a nossa relíquia lá na torre. Sim. Ele vai descendo e vai conversando. Temos que ir lá, então. Acho que não tem outra escolha. Cara, conforme vocês descem, nenhum sinal da Elizabeth, nenhum sinal do Lamarck. Passando pela nave ali, eu ia te dizer, cara, eu queria dar uma espiada ali na porta, ver se houve alguma movimentação, sinal de alguém se arrastando. Do jeito que vocês deixaram, a porta ficou. O silêncio sepulcral, a lembrança daquelas coisas lá embaixo vem à mente de vocês, conforme elas sugavam o sangue de suas vítimas e depois estraçalhavam os seus ossos. O som ali dos ossos, dos carniçais, veio à mente de vocês, aquele Nosferatu que foi também sugado para o meio das sombras. E vocês não veem o que acontece, estava tudo escuro, então vocês não veem Lamarck, não veem Elizabeth. Vocês imaginam que eles tenham sido destruídos. Só que não existe nenhum som vindo lá de baixo. Cara, eu vou pegar a tocha ali, ou se ela já estiver comigo. Cara, Teodoro, fique próximo da porta. Eu gostaria de chegar próximo do porão ali para dar uma conferida. Talvez nossos amigos não estejam mortos. Não é seguro, não é seguro. É melhor sairmos. Se eles não estão aí, é porque eles não estão ali. É melhor a gente ir. Vai ser rápido. Se algo acontecer, fuja. Eu só quero ter certeza. Eu não posso te abandonar. Eu olho pra porta, olho pra escada. Então vamos. Eu vou, mas fico atrás. Cara, okay. Se for ali até na porta pra dar uma observada ali. Tá. Quantos degraus você desce? Você vai até o final? Vai descer o porão todo? Não vou descer. A escada, a espiral da escada é igual a dos castelos mesmo, assim. Isso, que, tipo, só que você não vê o final. É tipo essa era a minha dúvida. Isso. Se o meio é aberto, não. Ou tu tens que ir descendo que tu não enxerga nada. Você tem que ir descendo, exatamente. Você não enxerga além da esquina. Da curva, então, tipo, não tem como cair lá pra baixo, é um corredor descendo. Só que escada extremamente lodosa, assim, muito úmida e muito frio, assim. Na hora que você abre a porta e você põe a tocha pra se direcionar pra descer, você percebe que vem um frio de um ar gelado lá de baixo que ele faz a luz da tocha meio tremeluzer, quase se apagar. Eu vou virar pro Teodoro.
Teodoro, fique com a tocha. A luz da tocha pode chamar a atenção caso aquelas criaturas ainda estejam lá embaixo. Fique aqui que eu vou descer sozinho. Se qualquer coisa eu grito. E cara, eu vou ativar os olhos da besta pra tentar ir bem furtivo. Não vou descer tudo, mas até achar o corpo deles ou alguma coisa que me indique que é tarde demais, assim. Não é a sua aproximação mais furtiva, mas você consegue descer sem escorregar. Às vezes se segurando, se esbarrando ali as paredes, as botas às vezes deslizando um pouco no lodo. E você, durante todo o caminho, não encontra qualquer sinal dos seus companheiros. Você vai até o final? Bosta. Cara, eu vou até a metade do caminho, assim. Imagina que eles devem ter chegado por aqui. Você chega com os olhos da besta, nenhum sinal, silêncio sepulcral lá embaixo. Não, tudo bem. Minimamente você escuta, ativando os sentidos aguçados, goteiras, barulho de pedra se movendo na caverna, mas nenhum sinal de movimento. E vou voltar, cara. Ok. Na hora que eu saio ali, só vou olhar pra ele não... Então vamos. E dou meia volta e vou embora. Cara, vocês encontram os cavalos que foram deixados na cocheira pelos aqueles carniçais. Cavalos totalmente apáticos. Eles não se alimentam, eles não piscam, eles não defecam. Eles estão ali. Você vê, Argaio, seu lobo, seu corvo ali em volta. E você vê o lobo ali, ele farejando algo ali na neve que cai. E agora que vocês saíram, não estão tão apressados para achar abrigo, vocês percebem ali pequenos ossos se projetando um pouco para fora daquela neve. Toda aquela colina que vocês subiram para chegar até o castelo, iluminada pela luz das tochas e da luz da lua, vocês percebem um mar de ossos. E o que foi o vilarejo totalmente abandonado. A neve, ela derreteu um pouco durante o dia e ela baixou um pouco. Então aquele som de coisas quebrando sobre o casco dos cavalos não eram gravetos, eram ossos. Maldição. Vamos lá, conforme vocês atravessam o bosque, vocês vai estudando ali. Eu comento e falo assim, você acha que a procissão passou aqui? Argaio, conforme o Teodoro te menciona, cara, você percebe que no meio do caminho essa procissão ela não chegou até o vilarejo, mas no meio do caminho ela foi até o meio do caminho, várias pegadas ali mais molhadas. A neve ela tá mais baixa, meio que derretendo. Inclusive vocês sentem que a temperatura na ilha de Galtre ela sobe um pouco. Ela não tá mais tão fria. O clima ele tá mais ameno e estranhamente você às vezes sente uma lufada de calor vindo em direção ao seu rosto. É estranho, que ainda é um clima de inverno, mas uma pequena lufada às vezes de calor bate no seu rosto. O Teodoro ali meio que comentando com você, ele não consegue enxergar e perceber nada disso assim. Pra você, Teodoro, fica muito claro que não houve processão alguma. Começa até a te gerar uma certa dúvida do tipo assim, eu acho que Sabad não seguiu com o plano, a gente não ouviu nenhuma procissão, ou talvez essa procissão foi para um outro lado. Mas você vê, Argaio, que quando você chega no meio do caminho do bosque,
Os passos eles vão até um certo ponto e não ultrapassam dali. Mas é como se... Retornam? É como... Não é Só como vão. se eles retornam, nem que eles desviassem para dentro do bosque. É como se eles chegassem até um certo ponto e parassem. O Argyle, conversando com o Teodoro, ele desce do cavalo, se aproxima da estrada e, apesar do Teodoro achar que nada passou por ali, eu mostro pra ele. Meu senhor, veja bem, aqui dá pra ver que a neve tá mais compacta. Isso aqui é sinal de que muitas pessoas passaram pisando. E é possível ver, ó, tem um graveto quebrado aqui, ali, ó, o mato que aparece sobre a neve tá amassado. E com certeza algumas pessoas passaram por aqui, mas nesse local não tem nada. Nesse local as pegadas param, como se desaparecessem. Pode Enquanto ver, ele não vai... tem retorno. Enquanto ele vai falando isso pra você, Teodoro, você sente uma lufada de vento quente batendo no seu rosto, embora esteja num clima de inverno. Mas será que não foi nenhum animal que passou? Não sei. Os animais... Não tem animais aqui. Não, meu senhor. Com certeza foram pessoas, ao formato das pegadas, a maneira como eles caminham linear isso aqui. Mas eu não vejo nada. Está um pouco escuro para o senhor, mas confia em mim. Já rastei pessoas outras vezes. Seus olhos são melhores que os meus. Mas eu olho em volta. É comum lufadas de calor depois da nevasca? Eu sinto essa lufada, Afonso? Sim. Percebe cada vez mais que a neve ela está derretendo à noite, assim. Foi por isso que vocês viram aqueles ossos se revelando. E agora, cada vez mais, você está vendo mais vegetação. A vegetação seca ainda, né? Que meio que resiste. De vez em quando lhe assusta, meio que cai um tufo pesado de neve, né? Que tava ali sobre os galhos de alguma árvore. Não é que tá calor, mas vem uma lufada repentina. Como se fosse um começo de uma primavera, mas que obviamente estamos ainda no inverno, assim. É, extremamente bizarro. Então, cara, Teodoro, eu também senti algumas lufadas de calor e a neve mostra isso claramente, né? Ela está derretendo, a gente pode perceber, mas até onde me consta, a gente ainda está no meio do inverno e isso não parece algo natural. E o que é natural nessa ilha? Eu acho... Olha, eu temo que aquelas criaturas tenham saído do casarão. Vamos seguir pro monastério, que realmente essa ilha é bastante estranha. Vamos tentar cumprir nossa missão quanto antes e partir dessa ilha. Sim. Vocês vão seguindo, vocês passam novamente por aquela bifurcação, aquela casa abandonada, né? Que havia aquele corpo daquela mulher. Vocês vão seguindo em direção à abadia. E vocês veem que poucas tochas foram acesas essa noite. E conforme vocês vão se aproximando, uma lufada de vento também novamente mais quente. Ela traz o odor ferroso de sangue. Mas não é sangue de um ferimento, é sangue de uma chacina. Vindo lá de cima. Ao longe, a abadia ela parece estar abandonada. Um silêncio sepulcral. A torre octagonal, à esquerda, a abadia, à direita, as muralhas, os portões da abadia estão escancarados e pequenas tochas, como que se tivessem sido esquecidas da noite anterior, ainda queimam, mas quase já se esvaindo. As janelas das celas ou da nave da igreja não irradiam qualquer luz interna. A dia parece muito suspeita. Olha só a situação que ela se encontra muito diferente do que vimos ontem.
que você acha, Teodoro? Talvez seja a ausência dos padres que saíram pra fazer a procissão, não sei. Mas esse cheiro você não sente? Cheiro de sangue? Sinto. Eu quero acreditar que seja apenas mais um delírio dessa ilha. Não sei. Vamos chegar mais próximo e tentar investigar. Vou encontrar uma maneira para entrar logo e fazer o que temos que fazer. Conforme vocês vão se aproximando, aquele mal-estar da noite anterior, ele não toma mais vocês. Que havia ali repelindo vocês, provavelmente não está mais ali, o poder foi destruído, ou está muito longe. Mas o cheiro de sangue, ele começa a pegar muito na besta de vocês. Vocês vão se aproximando e vocês conseguem segurar essa sede de sangue. Conforme vocês vão chegando mais próximo dos portões da abadia, vocês já conseguem divisar vários corpos totalmente ensanguentados dos monges. Poças de sangue. O sangue é tanto que ele vai fazendo realmente poças e pequenas valetas, pequenas dutos ali que vão se encharcando com a terra. E conforme vocês se aproximam desses corpos, vocês veem, os corpos estão com... ou os pescoços foram cortados, mas vocês veem algo extremamente estranho e perturbador. Mais do que isso, vocês veem monges com pequenas adagas ou instrumentos de jardinagem, velas, utensílios, garfos, que eles furaram os próprios olhos ou os próprios ouvidos, ou pegaram facas e se cortaram os próprios pescoços. Tudo indica que houve um suicídio em massa ali naquele local. Eu comento e falo assim, você acha que a procissão passou aqui? Bom, minha rolagem. Fazendo com menos um dado, porque... Vou dar uma olhada no chão ali pra ver. O que queres, Pontes? Depende, percepção, sobrevivência ou investigação. Percepção ou e sobrevivência. Prontidão. Sensacional essa rolagem. Maravilhoso. Percepção e sobrevivência, pode ser. Pode ser. Que isso, cara. Era tudo... Meu Deus do céu, eu não tinha visto teus dados. Eu estava olhando pro chão e viu, sei lá, um coelho, né, cara? Tô olhando pro coelho. Cara, eu vou guardar isso aqui pra futuramente. Esse vai aparecer lá nos pós-créditos, tá ligado? Vai.